aqui no caso do 5 e do 6, o que acontece? Como eu falei para vocês que eu fiz pelo Excel, tá vendo que todos os números da tabela estão aparecendo? Quando vocês forem fazer pelo PEST, não vão aparecer todos os números. Então, evidente que o meu gráfico vai estar diferente do de vocês, porque o meu, ele está mais aberto. O do PEST vai sair mais compacto. Ele vai sair com os 3, 4 números, tá? Então, assim, a questão é que se eu for para fazer aqui no Excel, por exemplo, eu tenho 16 classes. Isso é 16 tipos de numerações diferentes que são as que aparecem aqui. E aqui, a exemplo, a média, aliás, a moda é 65. Se a gente for verificar em comparação com a média e com a moda, não é a mesma coisa. Aqui também, no segundo, né, na segunda tabelinha, a média, a moda aqui é 21,67. E aqui, como a gente pode perceber, a média e a mediana não são iguais. Então, verifica-se que a média e a mediana são diferentes e que não se apresentam formato sino. Então, não há uma curva de Gauss aqui, certo? Para eu dizer que os dados têm a tendência à aderência à normalidade. Não há. Quando a gente vai verificar também o box plot, olha a diferença do box plot em relação aos outros que nós fizemos. Percebem? Então, os dados, eles não estão na mediana, no universo amostral com tendência à aderência à normalidade, né? Então, eles estão fora da tendência de aderência à normalidade. Ainda assim, nós vamos fazer, antes de efetivamente rejeitar o H0, percebeu, Lucas? Antes de efetivamente rejeitar o H0, a gente vai fazer o teste de aderência à normalidade. Fizemos e verificamos que por Monte Carlo deu 0,06. E nisso a gente tem o chamado P marginal. Quando que ocorre esse P marginal? Ocorre como se fosse um falso P, ele está à margem. O número está muito aproximado de 0,05. Ele me induz a aceitar H0 quando H0 é verdadeira. Entendeu? Entendeu? Nesse caso aqui do 5, ele me induz a aceitar H0 quando H0 é falso. E isso, conforme eu estava conversando com a professora Andresa, ela disse que quando ocorre esse P marginal, o analista, aquele que está analisando os dados, que tem que verificar se vai rejeitar ou aceitar. Então, nesse caso, por exemplo, o que eu fiz? Verifiquei. Bem, média é diferente de mediana, que é diferente de moda. Fiz a somatória das duas colunas. Os valores deram totalmente diferentes. E não há gráfico, não há curva sino, não há curva de Gauss. Então, portanto, eu vou rejeitar H0. Rejeitando H0, eu vou utilizar o teste de Mann-Whitman. Por quê? Porque os dados não são paramétricos e eles são independentes. Por este motivo, vou usar o teste de Mann-Whitman. E faço esse teste de Mann-Whitman no PEST. Toda vez que é independente, tem que usar esse mesmo teste? Não, peraí que eu vou abrir aqui deixa eu ver o slide, que tem alguns parâmetros para usar para os testes que a gente vai usar ou não, tá? Referência números. Isso. Esse aqui não? Isso, exatamente, é esse daqui, ó. Então, por exemplo, nisso daqui eu vou verificar, primeiramente, a verificação, se os dados são independentes ou dependentes. A gente verificou que eles são independentes, beleza. Se os dados são paramétricos ou não paramétricos, então os dados são não paramétricos. Se são normais ou não normais, se tem na normalidade ou não tem na normalidade. Exatamente, então, a paramétrico tende à normalidade, eu usaria, se tendesse à normalidade, eu ia usar o teste T, como ele não tende à normalidade, eu vou usar Mann-Whitman. E se os dados fossem pareados e não tendessem à normalidade, eu ia usar o Wilson.
Wilson. E o Dados Coxon. pareados é dados dependentes. Isso, dados pareados são dados dependentes. Beleza? Então, isso vai depender desse quadrinho aqui, dessa análise desse quadrinho, para a gente saber qual é o tipo de teste que a gente vai usar. Entender? Yes. Então, aqui no PEST, menu item tá aqui, ó. É esse daqui, ó. Menu item to samples. Certo? Então, a gente vai fazer aquele mesmo processinho que a gente fez anteriormente. Vamos selecionar as duas colunas. Dá um Ctrl C. Edit Table. Clicar aqui no azinho. Ctrl V. Opa. Ah, tá. Cancela, tá, gente? Aqui eu tenho células mescladas, então eu tenho que desmesclar essas células primeiro. Não, você pode pegar só daqui, ó. Daqui pra Ele, não, ele pega tudo. Não, mas é porque depois você muda o nome do ar. Tem como editar, né? Enfim, mas eu sei que não. Certo? Eu tiro aqui. Aí seleciono os dois e vou aqui em Statistic. E aqui está o resultado por menu item. Lembra que ontem, quando eu estava explicando para vocês, eu falei a respeito do parâmetro Z, que é aquele que são os numerozinhos que a gente verifica quando a gente vai fazer a mão? Então, aqui em menu item aparece esse parâmetro Z, tá? Que é o resultado. E o nosso P aqui para Monte Carlo, olha já a diferença. Quando a gente fez aqui, quando nós fizemos o teste para Monte Carlo, para verificar a normalidade, lembra que deu 0,06? Olha aqui o teste verdadeiro para Monte Carlo, dá 0,001. Então, há evidências, há uma forte evidência de que nós devemos realmente rejeitar H0, certo? Então, perceberam que a confirmação, o poder do teste foi verificado aqui, tá bom? Então, portanto, no 5 também rejeita-se H0. E aqui no 6, pode falar. Volta no teste. Voltando no teste. Faz um